Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, estamos examinando a Parashá Nitzavim, que quer dizer de pé, e vamos examinar no texto do livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 30. Vamos ler 3 versículos, dos versos 11 ao 13. Diz assim a palavra do Eterno: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga, e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que nolo traga, e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Então, queridos, nós vemos aqui que esse mandamento, ele está muito perto de nós. E que mandamento é esse? E em falar em mandamento, nós estamos pertíssimo de festa de trombetas, Rosh Hashanah, Yom Teruah, que começará no pôr do sol do dia 25, desse domingo. Amém? Então, nós estamos muito próximo dessa festa. E queremos aqui, vamos registrar que no dia de trombetas, da festa de trombetas, são abertos o livro da vida e o livro da morte, queridos? O livro da vida dos Tzidakim, onde estão os justos, e o livro da morte dos Rashaim, dos malvados. Amém? Aqueles que não cumprem a Torá, nem tampouco as palavras de Yeshua. Amém? Agora, aqueles que cumprem a Torá, as palavras de Yeshua são os Tzadikim, eles estarão, que são os justos, eles estarão sendo muito abençoados com seu nome no livro da vida. E é interessante, queridos, que esse mandamento aqui, agora voltando na Parashá Nitzavim, que mandamento é esse? Que fala aqui nos versículos 11 a 13 do capítulo 30. Que mandamento é esse? Diz o Rambam, que é o Narmanides, ele diz, meus irmãos, que esse mandamento, a que se refere aqui o livro de Devarim, ele diz que é o mandamento da Teshuvá, que está ligado ao arrependimento. Amém? Mas diz que esse mandamento é um mandamento fácil, que ele está perto de ser cumprido, muito fácil. Mas quem que coloca a dificuldade nesse mandamento somos todos os seres humanos. As pessoas colocam dificuldade em se arrepender. E arrepender significa sentir dor pelo erro cometido e não querer mais cometê-lo. Amém? Então, quando alguém se arrepende de algo, e isso é importante, a pessoa sente dor por ter cometido erros e não mais quer cometê-los. Isso é fundamental. Só que as pessoas, irmãos, de uma maneira em geral, o ser humano, de uma maneira em geral, ele não quer, quando comete erros, ele acaba querendo botar a culpa nos outros. Ele acaba querendo colocar culpa em terceiros, em outras pessoas. Ele não quer assumir, ou então tenta buscar uma justificativa, ou tenta se isentar da sua responsabilidade. Mas exatamente, queridos, aquele que serve a Deus, aquele que serve ao Eterno, vai entender essa palavra e vai fazer Teshuvá, vai se arrepender, vai sentir dor pelos seus erros cometidos, inclusive nesse período de Elu, nesse pouquinho de Elu que está para acabar o mês de Elu, meus irmãos? Amém? E nós estamos no penúltimo dia de Elu, então é um período que nós temos que nos arrepender de nossas falhas, sentir dor pelos nossos pecados e devemos não querer cometê-los mais. Isso é que é importante, essas duas coisas. Amém? E é importante, queridos, e que o ser humano, a dificuldade de sentir dor pelos erros e de não querer cometer mais, é que, na verdade, o ser humano ele quer escapar dessas coisas. O ser humano, de uma maneira em geral, ele quer, até pelos seus próprios erros, ele quer colocar a culpa nos outros. Então, queridos, eu vou contar aqui uma pequena história para os irmãos entenderem essa situação. Existia um casal de velhinhos, e o velhinho
né, o marido já é bem idoso, e ele estava no médico, né, e chegando para o médico, ele estava falando sobre a sua esposa, que era uma idosa também, muito idosa. Falou: doutor, a minha esposa, ela está com problema de audição, porque eu procuro falar para ela as coisas e ela não ouve. Ela não ouve, e eu já falei para ela vir no médico, mas ela não quer vir no médico. E aí o médico falou assim: puxa, não tem como você trazê-la ou convencê-la? Aí ele disse: não tem como. Ela não quer vir no médico e ela está com esse problema de audição grave. Aí o médico chegou para ele e falou assim: então faz o seguinte, você mede assim mais ou menos 10 metros dela e fala alguma coisa. Se ela não ouvir, você chega assim, 8 metros, fala de novo. Se ela não ouvir, chega a 6 metros, vai chegando perto, até chegar bem perto dela e falar para ver se ela ouve. Ok? E ele falou: então tá bom, doutor, eu vou fazer isso e dou o retorno para o senhor. E aí aquele velhinho voltou para sua casa. E ali, meus irmãos, a sua esposa estava na cozinha ali fazendo a janta, e ele chegou, mediu assim mais ou menos 10 metros e falou assim: alô, o que tem de janta hoje? E olha, ele não respondeu. E aí ele chega 8 metros dela: o que tem de janta hoje? E ele, olha, não respondeu. E ele ficou preocupado, que ela não estava respondendo. E ele falou: vou chegar mais perto. E assim sucessivamente, até que ele chegou no pé do ouvido dela e disse assim: o que tem de janta hoje? Aí ela respondeu e disse para ele: olha, meu marido, você já me perguntou isso 4 vezes e eu já respondi para você o que nós temos para jantar hoje. Então, queridos, na verdade, o surdo era ele. Amém? Então, meus irmãos, veja bem que a situação é muito característica do mundo de hoje. As pessoas, né, o ser humano, de uma maneira geral, necessita fazer techuvá para poder chegar perto de Adonai. Mas muitas vezes quer botar a culpa no terceiro, quer botar a culpa em alguma coisa, quer botar a culpa em alguém ou em alguma coisa. Mas não assumir que o problema é com ele próprio. Da mesma maneira que esse velhinho é ele que era o surdo e não a sua esposa. Amém? Então, queridos, que isso seja uma lição para que cada um de nós assuma a nossa responsabilidade para com o Eterno. Amém? E façamos techuvá, sintamos dor, realmente arrependimento de nossos erros e não queiramos cometê-los novamente. Amém? Isso é agradável ao Eterno e é esse o mandamento que consta aqui de Deuteronômio, capítulo 30, 11 a 13. Amém? Que o Eterno continue falando ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.